Foi. 1, 2, 1, 2, 3, go! Felipe Xavier, está no ar mais um podcast que temos o prazer agora de ser semanal. Semanal. We made it, become famous now. Vamos tornar famoso. Que orgulho, né? Que orgulho, cara. Eu quero falar que até semana passada eu tava com um grupo de alunos de novo. Tinha muito tempo que eu não fazia isso. Eu sentei com cada um, abri a porra do Spotify deles lá e falou, assina esse aqui, The Best Life, que agora é semanal, vai rolar. Já assina e já vai escutando. Já mandei a galera escutar os episódios lá. É isso aí. É importante a galera, já vamos começar falando disso, então é importante a galera que curte o conteúdo compartilhar, velho. Porque agora podcast está começando a virar uma coisa popular. Eu não acredito que vá ser super popular um dia assim, mas tá ficando mais do que já foi, né? Então eu acho que se você que tá ouvindo a gente curte o conteúdo que a gente produz e não indicou pra ninguém, eu acho que você não gosta tanto da gente. Tá vacilando, tá fazendo errado. É muito bom porque várias pessoas, assim, sem julgamento nenhum mesmo, de verdade. Mas várias pessoas que às vezes eu falo, você já ouviu falar de podcast? Fala, nossa, já ouvi, cara, escuto direto e tal. Então eu tenho me deparado com mais pessoas, assim, que tá curtindo podcast e conhece pelo menos e escuta alguma coisa, né? Então tá acontecendo um pouco, esse fenômeno tá acontecendo um pouco mais frequente e você falou de ficar popular, é muito popular no meio da galera que escuta, é extremamente popular, né? Tipo assim, é um hype muito grande. Então, assim, é engraçado, porque como a gente tá envolvido com isso, pra gente é uma coisa normal, né? Assim, que tá acontecendo, é uma coisa comum e tal. Cara, eu lembro nos primeiros, na verdade, acho que foi o primeiro, exatamente o primeiro podcast que eu escutei na vida. Acho que eu já falei sobre isso. Ele se chama ESL POD. ESL é English as a Second Language, né? O inglês como uma segunda língua. Isso. Pod, né? De podcast. Cara, eu comecei a escutar isso, foi 2011, final de 2010, que eu descobri esse podcast. Ele é um programa que ele ensina inglês, né? Ele é um americano, uma galera lá de Los Angeles, eles estão aí até hoje na pegada, e eles pegam diálogos, assim, que eu uso muito hoje em sala de aula, cara. E é uma coisa que me inspirou muito, é que eu uso muito como eles fazem lá. Eles têm um diálogo, aí eles fazem a leitura, né, do diálogo, treinando a pronúncia, e depois o cara volta explicando, dando vários exemplos. Enfim, eu na época assinava muito o conteúdo deles, peguei e paguei muito por isso, né? Porque eu sempre gostei de estudar inglês, além de dar só aula, né? Mas é uma coisa, cara, que igual, já tem exatamente 10 anos a parada, sabe? Olha quanto tempo já passou aí e depois disso surgiu milhões, né? De programas, né? 10 anos, cara, se parar pra pensar que podcast no Brasil tem mais tempo que isso, né? Mas só que a gente escuta já tem 10 anos, né? Isso é muito louco. E é muito doido mesmo, cara, porque, tipo assim, o negócio passou, voou, né? Quanto tempo que tem o YouTube? Nasceu em 2008? YouTube é 2006. 2006. Podcast é antes, hein? Podcast é antes do YouTube. Podcast, eu acho que, se não me engano, nos Estados Unidos começou em 2000, no começo dos anos 2000, assim, lá pra 2002, eu acho. E no Brasil, o primeiro podcast que foi ao ar foi em 2004. Então é pré-YouTube, cara. Só que ainda assim, tipo, era muito pouca gente. Era, tipo, ninguém sabia porque era muito complicado fazer podcast antes. Porque você tem que programar um feed. Então é um troço muito complicado. E hoje, cara, hoje já tem empresas que são YouTubes de podcast. Que tudo que você tem que fazer é subir a arte e o episódio, sabe? E tá pronto, porque eles já fazem toda a distribuição pra você, né? Muito louco a evolução disso. Cara, é muito louco mesmo a evolução de tudo, né, cara, que eu tô pensando aqui, profissões e tal. Eu tava conversando com uma aluna, cara, e ela tava comentando sobre essa galera que é personal stylist, que é uma estilista pessoal. Tipo assim, a galera ganha uma grana, velho. A galera cobra, tipo assim, uma consulta é mais caro do que uma consulta com um médico, cara. Tipo assim, a galera cobra 400 conto pra passar uma hora contigo pra te dar consultoria de como vestir. É aquela parada que a galera coloca uma paleta de cor e vê qual que cor que combina mais com você. Isso. Eu sei o que é. Cara, tipo assim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas descobri um pouco hoje, cara. E é uma grana. É uma grana e tem. Você pagaria, Thiago? A galera paga. Não. Não. Eu não pagaria. Se acontecesse um dia de trocar por um serviço, um dia, só pra ver de qual, pra descobrir quais cores combinam com o meu tom de pele morena.
Aí eu ia ver de qual. Mas pagar por isso, jamais, cara. Eu ia fazer uma harmonização só pra poder falar que eu vou continuar usando preto e cinza, caramba. É isso. Exatamente. Vou continuar usando preto e cinza. Que é basicamente só o que eu faço. Ai. Mas, cara, então é evolução, né? Então a galera ganha grana por conta disso. A galera ganha grana por conta de ficar só responsável por subir a questão do podcast. Enfim, é muita profissão que surgiu, né? E que vai surgir ainda com o avanço tecnológico que tá tendo aí, né, cara? Então, assim, tem muita oportunidade, né? Essa questão agora do vírus que rolou aí, da pandemia, lockdown, forçou muita gente a se reinventar e criar profissões novas. E eu tenho certeza que o ano que vem vai surgir mais. E é isso, cara. É só a galera tá atenta aí que dá pra rolar, dá pra fazer muita coisa. Então é isso. Vamos... Você começou falando de evolução, vamos pro episódio, né? Então vamos evoluir para o episódio em si. Felipe Xavier de um lado, Thiago Messias do outro. And this is American Idol. Queria fazer isso. And this is the Best Life Podcast. Tava com saudade de falar do And This is American Idol. Dá saudade, não, do American Idol? Dá, cara. American Idol era muito legal. Só que eles pararam, voltaram e acabou. E foi uma bosta, né? É. Agora, acho que o Lionel Richie, cara, é jurado agora. What? É. Say Lionel Richie. what? É, eu acho que é. Não, mas existe ainda o American Idol? Existe, cara. Eles pararam, tipo, acho Eu que achei foram... que tinha, tipo, parado, voltado, depois pararam de novo. Não, aí eu não sei se parou de novo agora, principalmente por causa da pandemia, né? Mas eles tinham voltado. Deve ter tido umas 3 ou 4 temporadas. Eu lembro que o último vídeo que eu vi, assim, de alguma coisa, eu lembro de ver Katy Perry e Lionel Richie na bancada. Meu Deus. E o Ryan Seacrest ainda como host? É, sim, né? Porque não tem outro tem que ser, jeito. né? não combina, né? Dim the lights, here we go. Cara, nostalgia, né? Aí tem muitas coisas, assim, que dá nostalgia na gente, né, cara? E aí eu queria aproveitar esse gancho aqui, ó. Vou levantar a bola pra você dar um chute agora sobre nostalgia. O senhor Felipe Xavier adquiriu recentemente uma coisa nostálgica. Sim, e aí cara. eu queria te perguntar sobre essa experiência aí. Fala pra nós, pra mim. Fala só pra mim. Fala pros outros, não. Fala só pra mim aqui. Pra você e pras milhares de pessoas que estão escutando The Best Life neste momento. Exatamente. Salve. Então, eu comprei, cara, uma vitrola. Eu não sei se a galera chama vitrola, toca disco. Eu não sei se a galera chama de vitrola só aquele que tem aquela bocona, assim, né? Eu não sei. Eu sei que eu comprei uma parada que toca disco de vinil, LP. E, cara, a gente tá em dezembro, né? Falando em dezembro, Natal. Cara, está próximo. Eu tô namorando uma parada dessa desde julho, que eu tô olhando. Desde a época que eu te dei um disco de vinil de presente, que eu... Fala o nome do álbum aí, pô. Sem medo. O álbum, inclusive, que nós falamos Você no não gosta, episódio... é porque você não gosta. episódio atrás, que é o álbum do Arctic Monkeys. Tranquility Base Hotel and Casino. Isso. Não é que eu não gosto, né? Não. Escuta lá o Deu episódio, 2 gente. pro álbum. Deu 2 pro álbum. Escuta lá o episódio, vocês vão entender. E escutem o álbum também, pra vocês entenderem também, né? Mas... Vocês veem, o tanque é ruim mesmo. Tô brincando. Não. Prossegue. Vai, prossiga. Mas eu tô com muita vontade de ter uma parada dessas desde o meio do ano, né? E aí em sobe e desce de preços, finalmente caiu numa faixa de preço que eu tava a fim de pagar, né? E aí eu comprei, cara, e chegou aqui em casa, e o pior é que foi o seguinte, eu comprei em um site e depois eu comprei o vinil em outro site. Então meio que desencontrou a chegada, né? E aí eu tava torcendo, na real, pra vitrola demorar um pouco mais, pro disco chegar primeiro, e não chegar uma vitrola e eu ficar puto com vontade de usar. Sem ter disco pra tocar, né? Mas foi exatamente o que aconteceu, porque a vitrola chegou, tipo, no sábado, e os meus discos chegaram só na segunda-feira, que foi no dia na gravação, que a gente tá gravando numa segunda-feira, chegaram só hoje cedinho. Que legal, cara. Só que o que aconteceu? A gente tinha um disco aqui em casa, que era um disco que a minha esposa, a Paula, ela pegou num... Não, acho que eu que comprei num sebo pra ela, e eu nem lembro que disco que era, porque a gente queria
queria só a capa e o disco, porque ela tava fazendo um trabalho de faculdade na época, que ela precisava fazer uma arte específica, ela precisava bolar um vinil foda. Ela fazia arquitetura, só que ela tava puxando uma matéria de design lá, e aí ela tinha que criar todo o encarte, tudo de um vinil. E aí, pasmem, ela tava conhecendo Mumford & Sons, Thiago, que eu tava apresentando pra ela. E ela fez, no desenho, ela fez a capa do Babel, que é o segundo álbum do Mumford & Sons. E aí ela fez o vinil, e eu tenho ele aqui, cara. Vou pegar ele pra te mostrar, deixa eu só terminar a história. E aí ela fez encarte, fez tudo. Ela, até a bolachona lá, ela pegou e colocou o adesivo. Então a gente não lembra quem que era esse vinil. A gente não lembra. A gente só comprou pra ela apresentar e tal. E aí eu achei que ela ia jogar isso fora, mas em algum momento ela me deu o negócio. Ela falou, mesmo que a música que tá aí não seja boa, é uma peça de arte da hora, né? Porque ficou muito bonito. E aí a gente lembrou que isso tava aqui, tava no guarda-roupa. E eu falei, putz, vamos pôr, porque eu quero pelo menos testar pra ver se o troço tá funcionando, né? Porque eu preciso saber se tá funcionando, se não tiver funcionando pra eu precisar devolver e tal. Então, beleza. Aí colocamos, era uma música horrível lá, uma música mexicana estranha lá, que não rolou. Entendi. Mas aí, beleza. Aí no dia seguinte, que foi no domingo, eu voltei na minha antiga casa de solteiro, onde eu morava antes, porque a casa que eu morava antes de casar é do meu avô. Então tem várias coisas do meu avô lá ainda, inclusive discos de vinil. E aí eu falei, cara, eu vou voltar lá pra ver os discos do meu avô e quem sabe eu acho alguma coisa legal. E aí, cara, eu abri o armário de vinil que ele tinha lá. Tinha um monte de coisa ruim lá, que lógico, mas eu achei algumas coisas, cara. E aí eu peguei uns 3 ou 4 vinis. Um era de música clássica. Cara, ele tinha trilha sonora de filme, velho. Uma das faixas lá é a trilha sonora do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nossa. Tem trilha sonora do Poderoso Chefão, cara, em vinil. E eu falei, cara, eu acho que nem o meu avô sabe que ele tem isso, velho. Nossa, você tem que fazer um evento, cara, pra gente escutar isso aí, ó. E aí eu peguei uns 3 ou 4 nessa mesma pegada. Eu peguei também de um quarteto cristão americano bem antigão, assim, dos anos 40 lá, os caras, velharia, sabe? E aí eu peguei, eu falei, cara, foda-se, vou pegar porque ninguém tá morando nessa casa, né? Meu avô não tá morando aqui na cidade que eu moro. E eu falei, eu vou pegar esses, mando uma mensagem pro meu avô, falo, vô, peguei, me dá, porque o senhor tá aqui, tem anos, o senhor nunca fez nada com esses vinis, esses aqui são meus, tem mais uns 30 lá que o senhor pode fazer o que quiser, mas esses 4 aqui são meus. E aí eu escutei, cara, todos os que eu trouxe, esses 4 ontem, e aí hoje de manhã, cedinho, cara, eu fui dormir ontem pensando nisso, eu falei, cara, eu queria muito acordar, tiver chegado, e o sabe? Papai Noel ter trazido os meus discos. E, cara, aconteceu exatamente isso, eu acordei 7h15 mais ou menos, e aí eu fui fazer o meu café, e aí de repente eu escutei batendo no portão, eu falei, não. Nossa, não. Você não desacreditou. E a única coisa, cara, a única coisa que eu tava esperando eram os vinis. A única coisa que eu comprei recentemente, assim, além da vitrola, né, as únicas 2 compras que eu tava esperando. E aí eu abri o portão, cara, e o cara me entregou a caixinha, aquela caixa da Amazon maravilhosa, no formato do vinil, e eu falei, caraca, chegou. É agora. E aí eu abri, e aí vieram 2 discos que eu comprei, que eu fiz questão de comprar uma coletânea de Natal, óbvio. Sim. Uma coletânea de blues de Natal, que é, cara, maravilhoso. Tem B.B. King, é maravilhoso. E o outro, eu comprei um disco mais recente, não é o mais recente, eu acho, do Weezer. É aquele é de cover, né? É, eles fizeram o Weezer, que é uma banda de rock alternativo, né? Meio indie, assim, também. Os caras são muito bons, a gente é muito fã do Weezer também, né? A gente curte muito. E aí eles gravaram esse álbum, que é o Teal Album, né? Eles fizeram só de covers de algumas músicas dos anos 80 e 70 ali, né? Então tem A-Ha, Take On Me, tem África do Toto, putz, tem Paranoid do Black Sabbath. Tem muita música clássica, assim, de rock, e eu gostei muito da versão deles, assim, porque eles foram muito fiéis na versão que eles fizeram, mas eles ainda deram um toquezinho o toque do Weezer. Então eu amo esse álbum, cara, e aí eu falei, cara, eu vou pegar um que eu sou viciado, que é música de Natal,
Natal. E eu vou pegar um que eu sei que a Paula gosta, porque ela gosta desse álbum do Weezer. E aí, pra gente ter um de cada pra ouvir, né? Que demais, cara. E aí, o que eu fiz? Como eu tava fazendo café, eu terminei de fazer o meu café. Fingindo que não tinha nada acontecido. A experiência, velho, a experiência. Antes de trabalhar, eu nem tinha começado a trabalhar ainda. Eu sentei, eu peguei uma cadeira, eu coloquei na frente da vitrola, peguei o meu café. Tipo véi, né? Coloquei lá e fui bebendo meu café e apreciando. Primeiro eu escutei o de Natal, é lógico. Porque o do Weezer eu só fui escutar na hora do almoço, porque é mais rock and roll assim, e eu não escuto rock and roll de manhã. Então eu fiquei só no jazz blues ali. E, cara, foi maravilhoso, cara. Que massa. Eu vou levar meu Tranquility Base Hotel em Cassino pra gente escutar aí, hein? Pois traga. Eu sei que você que tá ouvindo, você pode pensar, nossa, que idiotice, cara. Você tem todas as músicas do mundo aí no Spotify, com qualidade, sei lá quantos de qualidade, tipo, tudo foda. E você comprou um vinil pra escutar um chiado, Cara, a parada do vinil não é a qualidade do som, não é. Apesar de ser a forma mais crua que você consegue extrair do que foi captado, ainda é o vinil, hein? A galera ainda não conseguiu extrair isso de forma digital, né? Mas é a experiência de você parar pra fazer aquilo, cara. É parar pra fazer isso. Tipo, então hoje eu fiz isso. Depois que na hora do almoço, eu terminei de almoçar, e aí antes de voltar pro trabalho, eu coloquei o do Weezer, cara, e eu ouvi o álbum do Weezer prestando uma atenção que talvez eu já ouvi esse álbum do Weezer várias vezes no Spotify, por exemplo, mas talvez eu nunca dei a atenção que eu dei hoje, que eu tava só fazendo isso. Eu sentei do lado da vitrola e fiquei curtindo, cara. Fiquei curtindo. Até porque ele não vai o álbum inteiro, né? Você tem que virar o disco quando acaba. Que massa. Então, cara, foi... Lado A e lado B, né? Maravilhoso, maravilhoso. É um tipo de experiência, cara, que remete ao que acontecia, né? Quando eu peguei um pouco de quando eu era criança, mas como a gente gosta dessa pegada de escutar o álbum inteiro, a obra ali e tal, cara, você não tem como você não fazer isso, né? Você tá ali prestando atenção na obra sendo tocada nos seus ouvidos. Enfim, né, cara, virou, não vou falar moda, né, cara, mas assim, já tem alguns anos aqui que a questão do vinil já tá em voga de novo. Muitos e muitos artistas lançando álbuns novos, né, igual esse do Weezer aí, é do ano passado, né, cara? Então, artistas lançando os seus álbuns novos, assim, tudo na versão em vinil. E isso é interessante porque eles fazem questão de deixar a qualidade de vinil. Você não vê que a música tem um nível de masterização que você ouve no fone e você ouve no vinil, sabe? Eles conseguiram fazer isso, sabe? De trazer a qualidade do vinil, do som que sai do vinil, pro vinil deles mesmo. Eles poderiam... Hoje em dia tem a tecnologia que eu acho que daria pra fazer, tipo, sound 5.0, sabe? Pra ser, tipo, foda. Mas eles fazem a questão de deixar a experiência, sabe? Acho isso foda. A minha experiência do vinil, por exemplo, né? Eu tinha comprado um tocador um vinyl player, né? Não sei como que a galera fala hoje, mas é um tocador de vinil, né? Eu tinha comprado um e aí não tinha dado muito certo. E aí eu comprei um outro, o ano passado, né? Eu até comprei do tio da Lilia, porque eles mexem com eletrônica e tal, então eles têm muito coisas eletrônicas das antigas, eles mexem muito, trabalham com consertar coisas antigas também, não só som, mas televisão e tudo, enfim. Os novos também, eles trabalham com tudo isso, né? Já tem anos e anos que eles mexem com eletrônica, do vô dela, aí passou pro tio, né? Enfim, tá aí até hoje. O vô dela tem 91 anos, o cara trabalha até hoje, cara, nesse rolê, consertando. Tem muita gente que só vem nele pra consertar certo tipo de coisa que só ele sabe mexer, né? E aí, ela tem um dos tios aqui, cara, que alguns anos atrás que eu descobri que ele gostava de vinil e tinha coleção, eu surtei. O cara tem mais de 5.000 vinil na casa dele, cara. Caraca! Você não tem noção. Ele não doa, não? Não, você acha que eu já não tentei pegar um Bob Dylan que ele tem lá, velho? E ele tem uns discos duplicados lá, que o cara nem vende, cara. Ele tem, tipo assim, de tudo. Caraca, que foda. Não quis me vender a porra do disco do Bob Dylan. Aí eu perguntei ele, né, um dia lá, ele falou, não, tô arrumando um tocador de vinil aqui, né, tipo, você me paga aí tanto, coisa barata, cara. Enfim, aí eu comprei dele o ano passado, inclusive tá agora pra arrumar, porque é antigo, cara. Então, assim, ele sempre precisa tá dando um retoque, dando uma consertada, uma ajustada, né. Ele não tava conseguindo ter a velocidade pra tocar ali, sabe, o disco não tava girando na velocidade certa. Aí eu mandei consertar, eu preciso buscar, acho que já tá pronto. E aí eu comprei dele alguns discos que ele tinha lá mais que repetido, sabe? Então eu acabei comprando alguns dele. E agora, mais recente, eu ganhei o disco do Arctic Monkeys que você me mandou de aniversário aí, que eu fiquei uma semana sem dormir, né? Pensando nisso. Mas até já vamos pegar o gancho aqui, cara, que eu
eu vou falar de mim um pouco, aí a gente pode falar um pouco dessa evolução, né? Porque eu, quando era criança, tinha, sei lá, 8 anos, 9, eu lembro claramente, assim, do meu primeiro vinil, não era o meu, mas era do meu pai na época, ele tinha o vinil do Petra, né? Aquela banda cristã que a gente gosta, Petra Praise, que ele tinha o Beyond Belief e tinha o The Rock Cries Out, acho que é alguma coisa assim, não sei o que, Cries Out, eu não lembro, que eles estão numa rocha grande, assim, num lugar, tipo como se fosse um Grand Canyon, que eles estão enfim, eu acho que é um disco assim, eu lembro dessa capa. Então, cara, eu lembro claramente, minha primeira experiência é de botar o vinil pra tocar, cara, e assim, só tinha aquilo, né? Na minha época lá, só tinha aquilo, era aquele vinil, tinha uns 3 lá só, e era só aquilo, cara, que tinha. Meu pai tinha do Voz da Verdade, velho, lembra? Dessa banda cristã. Meu pai era Christian Hardcore, cara, Voz da Verdade. E, tipo, cara, eu ficava escutando aquele negócio lá, frente e verso, vai e volta, e ficava maravilhado olhando pra aquele encarte lá, e olhando pra aquela capa, imaginando, escutando. Então, era uma viagem muito louca, né? Então, eu comecei a escutar música dessa forma, né? E aí, eu já falei algumas vezes aqui, graças a Deus, minhas tias e minha avó também, meus tios sempre escutaram música boa, então eu lembro de passar férias com tias e tios aqui, e eles escutando vinil, cara, escutando lá aquelas músicas dos anos 80, hoje eu sou fã de músicas dos anos 80 também, esses flashbacks, porque eu cresci escutando isso, né, cara, a gente já falou isso também milhões de vezes, a questão do jazz, do Frank Sinatra, Elvis, a galera só escutava aquilo, né, minha avó tinha um monte de vinil, tinha aqueles vinis lá que era, vinis, que fala em o plural, né, cara? Acredito que sim, vinis. Ela tinha trilha sonora de novela, né, cara, também existia muito isso, assim, que é tipo soundtrack, né, trilha sonora, e aí tinha das novelas, aí eu lembro que tinha novela que lançava o disco de vinil da trilha sonora com músicas em português, e aí tinha o internacional, saca? Era muito louco, assim, cara, e, pô, era uma viagem, né? Aí foi seguindo, né? Na questão do vinil, pra você, Felipe, como que era? Você chegou a ter contato? Você lembra de ter contato com o vinil quando você era mais novo? Cara, quando eu era criança, eu tinha o contato com o vinil, mas não é porque eu vivi na época do vinil. É porque a minha casa sempre, o meu avô e a minha mãe sempre tiveram as paradas e eles não jogaram as paradas fora. Então, tipo assim, na época que eu era criança, já tinha fita cassete e CD, mas tinha vinil também. Então, a minha mãe... Era uma transição, né? Tava numa transição, porque na minha época também tava meio que uma transição. Eu tinha os vinis. Eu lembro que aí, pouco depois, assim, começou essa transição, assim, já tinha fita cassete, porque foi no meio do 94, 95, então eu tava começando o CD também no Brasil, né? Aí eu lembro que lá em casa tinha, porque eu morei muito tempo da minha vida com a minha mãe, sim, mas com os meus avós. A minha mãe morava com os meus avós, porque eu perdi o meu pai quando eu era mais novo e a minha mãe voltou a morar com os meus avós. E aí na casa dos meus avós e na minha, que era da minha mãe, era a nossa casa, grande família, assim, tinha um rack grande, e aí nesse rack, era aqueles racks que tinham tudo, sabe? Tinha um monte de espaço pra CD. Sei. Aí você tinha umas estantes que aí minha mãe colocava enfileirado um monte de fita, e aí tinha um pedaço que era maior que ficava vinil. E aí tinha de tudo, cara. Eu lembro que tinha o vinil que é menorzinho, que ele toca 45 RPM lá. Isso. E aí tinha esse pequenininho com história de criança. Putz, então eu lembro de ouvir, quando criança, eu lembro de ouvir história do Quebra-Nozes, de ouvir um monte de história de criança, cara, assim, nesse vinil, saca? Você tá me falando isso, eu tinha esquecido disso, eu lembrei agora. Eu tinha isso, cara, tá me vindo o cheiro, velho. Me veio o cheiro dessa parada. Meu Deus. Cara, os discos coloridos, cara. Que era história. Nossa, Felipe, agora você me jogou lá atrás, cara. You brought me back. Não, fiquei emocionado. Quando eu fui na minha casa antiga agora, eu fui torcendo, cara, pra ainda existir esses pequenininhos que eu escutava quando criança, mas eu acho que eles estão na casa da minha mãe, que eles não estão na casa que eu morava. Inclusive, eu até mandei mensagem pra ela, eu falei, mãe, se a senhora tiver, por favor, ó, a próxima vez que você vier pra cá atrás, porque eu quero muito, velho. Tipo assim, sério, quando eu tiver filho, eu quero colocar o moleque pra escutar a historinha de criança, sabe? Porque era muito legal. Cara, a sua vitrola, ela toca esse tipo, porque acho que tem que ter uma adaptação pra trocar o menor, sim, né? Ela vem com um adaptadorzinho pra você colocar esse disco de 45 RPM. Legal. Cara, nossa, histórias, cara. Tipo assim, histórias do Chapeuzinho Vermelho. Tinha um monte de história, cara. E eram uns discos coloridos, azul, vermelho, verde. Nossa, eu fiquei
aí eu fiquei super surpreso, porque o disco que eu comprei os dois, né? O de Natal e o do Weezer. O de Natal é vermelho, cara. Puta. Ele é uma bolachona vermelha, porque ele é todo temático, né? Então a capa dele é vermelha e quando eu abri, eu tirei a bolachona vermelha, eu falei, caraca, velho, até a cor do bagulho é temático. Eu achei maravilhoso, cara. É legal esses artistas lançando os vinis, né? E vem tudo colorido, cara. O MXPX lançou a época, esses dias pra trás, um álbum acústico e aí veio versões coloridas, cara. Assim, puta, velho, que vontade de ter um de cada, né? É uma outra coisa que o vinil, e que o CD tinha também e tal, mas é uma outra coisa que acaba se perdendo com música por streaming, né? Eu só quero fazer um mini disclaimer aqui, gente. Eu amo streaming, amo ter o mundo à minha disposição. Eu só tô propondo aqui uma experiência nova, que é o que a gente tá tendo sim. No streaming não tem jeito, você perde, né? Então, por exemplo, quando a galera vai lançar um álbum, existe um trabalho artístico visual naquele álbum, certo? Tem capa do álbum, tem encarte, que em CD tinha muito isso, né? Um encarte que vinha tipo um mini livrinho. Vinil também tinha, mas eu acho que na época do CD, eles aumentaram, porque no vinil às vezes era só uma folha, alguma coisa assim, mas no CD tinha um encarte mesmo. Ou era uma folha pra abrir, assim, ó, que vinha as letras, né? A informação técnica, né? De tudo e tal. Cara, eu lembro de comprar CD na época, de um encarte. Lembro de comprar um CD, era do MXPX, cara. Eu achei esse CD, não lembro aonde. Não sei que site. Cara, o encarte veio, é grosso, velho. O encarte que ele sempre estragava, que eu tirava. Sim. E pra encaixar era difícil, cara. Então... Porque tinha as letras também, né? Você podia acompanhar lendo as letras. Ficava horas, cara, com o encarte na mão, curtindo o CD. Puta que pariu, cara. E assim, é foda, porque aí a galera, por exemplo, o Weezer não precisava ter lançado vinil, por exemplo. Porque nem CD eu acho que eles lançaram. Eu não acho que eles lançaram o CD físico, porque a galera não tá comprando mais. Então, tipo, eles lançaram nos streaming, você pode comprar, ou você pode ouvir no streaming que você assina. Só que eu comprei e tem um trabalho artístico, cara. A capa é bonita, e aí a capa, porque tem a capa de fora, e aí ele vem com como se fosse uma capinha por dentro, onde tá o vinil. E aí quando você tira, tem a ficha técnica, mas tem um trabalho artístico ali. Por exemplo, no do Weezer tem uma foto deles 4, e aí é uma foto que a Paula viu, e ela que pagou pau, cara, porque ela ama as paradas de design e tal, mas eles usaram uma coloração diferente, sabe, nos caras. Não dá pra ver os caras, é como se fosse a silhueta deles, só que um negócio meio como se fosse uma cor ultravioleta. Então, tipo assim, é um negócio super conceitual, velho, que tipo, quando tá no streaming, você dá o play e fica um trocinho, tipo uma fotinha pequenininha lá, às vezes você nem viu a capa do álbum, saca? É ruim. Eu acho que isso contribui pra experiência de ouvir, de consumir a arte. A última vez que aconteceu comigo foi quando a gente tava fazendo o Madness do Gungor. É Gungor que fala, não da banda, né? Yes. Aí você escolheu, eu tava ouvindo e tal, eu demorei pra sacar a capa do álbum por causa do streaming, né? Tava escutando, ele tava pequeno. Depois teve um dia que eu parei pra observar a capa, eu falei, meu Deus, cara, o álbum tava descrito ali, na capa do álbum tava lá. O álbum inteiro foi definido pela capa belíssima que eles fizeram. Sim, total. O último álbum do Eric Clapton, eu acho que foi o último, que é o... Como é o nome do álbum dele? O último? Ele fez não foi um de Natal que ele também fez? Recente? Não é nem o de Natal. É o último álbum mais conceitual que ele fez. Chama I Still Do, o nome do álbum. Ele lançou em 2016. Maravilhoso, maravilhoso. Ele tinha falado que ia ser o último álbum dele, cagou, lançou um álbum de Natal já em 2018, então... E aí esse álbum, a capa dele é o Eric Clapton de braços cruzados, só que é o desenho do Eric Clapton de um artista muito foda. Então, tipo assim, eu vejo essa foto no streaming aqui, mas, cara, se eu tivesse o vinil disso, eu acho que eu teria uma relação muito mais diferente com o álbum, sabe? Seria outra abordagem, é um outro apelo, cara, porque é como se você tem aquela coisa física, é como se você tivesse você segurando a música, né? A música a gente não segura, você ouve ali e tal, uma coisa abstrata, né? Quando ele... É como se você tivesse aquilo na sua mão, é seu, né? Que é o que eu não sinto quando eu tô no streaming. Por isso que eu já vou repetir, né? Artistas e álbuns que eu gosto muito, eu, mesmo sendo digital, eu vou lá e pago o digital, né? Compro o álbum digital pela facilidade que a gente tem hoje em dia pra ouvir onde você estiver. Mas eu sinto bem quando eu faço isso, porque meio que eu tô pagando a parada, e aí alguns vêm com algum encarte também, quando você
você põe no computador, ele vem um encarte digital, né? E, enfim, aí é uma coisa que tá me satisfazendo por enquanto, pelo fato da abordagem que eu tô vivendo hoje em dia, de não ter muita coisa em casa, assim, de coisas físicas, de não ter amontoado de coisas, sabe? E é foda também porque nesse movimento que você faz de comprar, você tá apoiando a arte da banda, do artista, de quem você gosta, né? É por isso que eu não quero nem dar uma de moralista aqui, de falar que eu parei de baixar a maioria das coisas. Então eu parei de baixar filme, eu parei de baixar música. Não tô dizendo que você que tá ouvindo deva fazer isso e tal, só que eu tomei meio que uma atitude de que, cara, se tem algum lugar disponível pra eu ver, eu quero pagar. Eu só baixo, e aí também eu não sei qual seria o melhor caminho. Hoje em dia eu só baixo um filme, por exemplo, se eu não achar nenhum meio legal de consumir ele. Então, por exemplo, eu já paguei R$20 pra assistir um filme que eu queria muito assistir e ele não tava em nenhuma plataforma de streaming, ele só tava disponível pra alugar em algum lugar e eu aluguei. Eu falei, cara, eu quero tentar fazer isso, sabe? Graças a Deus que hoje em dia está ficando mais fácil esse acesso ao conteúdo, né? E é o que você falou, né? Isso te dá uma consciência de valorização muito maior na obra ali, né, cara? Só um ou dois exemplos que aconteceu comigo recente. Tem duas bandas que eu gosto, né? O MXPX e o Foo Fighters. E aí, recentemente, eles anunciaram que ia fazer uma live e ia vender ingresso pra a galera assistir a live dos caras. O show, né? Tocando ao vivo, né? E eu falei, cara, já perdi as contas de quantas vezes eu já vi show no YouTube dos caras, né? Uhum, de graça. De graça, né? Falou, porra, mais um e tal. Mas eu falei, cara, nossa, eu vou pagar, velho. Porque os caras não tá fazendo show. Eu quero ver alguma coisa nova, tá ali ao vivo, né? Mesmo que é online. E eu tô vendo os caras tocar ali, cara. É valorização muito legal, né? Você fala, putz, velho, tô pagando, os caras tá tocando pra mim, né? Na minha sala de estar. Sabe o que é foda? Eu acho que talvez eu tomei essa atitude por, em algum momento, eu me encontrei do lado de lá, sabe? Porque, por exemplo, eu sou músico. Hoje em dia, música pra mim é um hobby, mas eu já fui pago pra tocar em coisas. Eu fico me colocando no lugar, sabe? Eu falo, tipo assim, cara, gravar é caro. Não é fácil você compor um álbum. Não é fácil você compor uma música. Eu não acho fácil, saca? Arte é um troço muito difícil de fazer, assim, sabe? Eu não diria, né, nem que é dom. Eu acho que varia entre dom, entre a galera que treina pra caramba. Então, tipo assim, a pessoa que tá me entregando aquele produto artístico ali, porque no final das contas ele é um produto, mas ele é um produto artístico, o cara passou por maus bocados ou ele passou por coisas pra me entregar aquilo ali. E aí eu fico pensando, se eu compusesse, que eu ainda tenho o sonho de gravar alguma coisa musicalmente, mas como hobby mesmo, não como viver disso. E aí eu fico pensando, cara, imagina, eu gravo um EP, 6 músicas, cara, me fudi aqui pra compor isso aqui, me fudi pra contratar músico, pra pagar os caras, pra fazer um troço. E aí o cara vai lá e baixa o meu CD, sabe? E aí, tipo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falo, putz, aí eu penso cinema, mesma coisa. Cara, às vezes a gente fica assim, foda-se baixar um filme da Disney aqui, tipo, a Disney tem dinheiro pra caramba. Só que quando você para pra pensar, a Disney é a ponta. Cara, o tanto de profissional que tá envolvido nisso, não é todo mundo que tá envolvido nessa cadeia que é rico, saca? No final das contas, hoje em dia, tá até foda porque tem cinema fechando, mas tipo assim, cara, esse dinheiro vai até o cara que confere seu ingresso lá na hora que você vai no cinema, sabe? Exatamente. Então, tipo assim, é complicado e eu, por gostar muito de ambas as indústrias, tanto a indústria da música quanto a indústria do cinema, eu assumi como um papel meu apoiar isso, né? Não tô falando que todo mundo deva fazer isso, até porque cagaria regra que falando para de baixar essa merda se fosse crime. No Brasil, isso não é regulamentado muito bem, né? A pirataria eu acho que é só caracterizada se você baixar a parada e vender, por exemplo. Isso, é. Mas se você faz para uso próprio, ainda é meio cinza ainda isso, né? Se eu tivesse em outro país, por exemplo, meu tio que mora na Alemanha, ele fala que se ele baixar qualquer coisa lá, em 1 hora a polícia tá na casa dele. Tá batendo na porta da casa dele, né? Crime mesmo. Então, tipo, moralmente, ou eu nem sei, assim, sabe? Então, eu acho que é mais moralmente mesmo que eu tô abraçando
nisso, que eu acho que eu gosto de apoiar do que pela lei mesmo, assim, porque lei, principalmente no Brasil, não tem muito o que fazer, né? Não tem. Mas eu concordo, cara, concordo, e também já fui desses, assim, de, cara, baixar filme, assim, todo dia, o dia inteiro, seriado. Já baixei pra caramba. Nossa, e música, lembra? Cara, quando a gente começou o Madness, a gente só baixava. Tem um site que aquele site tá no ar até hoje, Thiago. Sério, Você cara? sabe qual site que é que eu tô falando, né? Eu sei demais. Ele saía antes de qualquer lugar, tipo... Aquele site, ele já nos agraciou tantas e tantas vezes, assim, ele já saciou a nossa expectativa várias e várias vezes, cara. Outros tempos, por exemplo, eu não tinha condição de ficar comprando o tanto de álbum que a gente consumia digitalmente, nem fisicamente, então... Tá louco, você tá louco. Cara, e quantas vezes a gente já descobriu bandas por causa do site? A gente abria lá, via uma capinha massa, via o gênero e tal, falei, cara, descobrimos, velho. A gente ficava o dia inteiro, né, descobrindo coisa lá. Era só dando refresh na página, né, pra ver se saía alguma coisa. Só dando refresh, cara, o dia inteiro, a página ficava aberta, era retardado. A página ficava aberta e dando refresh pra ver se saía coisa nova, cara. E falando da evolução, né, a gente veio lá também, saiu um pouco do vinil, pegou a fita cassete, né, a gente ficava gravando música de rádio, copiava CD, e comprava CD pirata, e tinha várias e várias, eu tinha coleções de CDs e fitas cassetes também, até chegar nessa época do streaming, né, então a gente baixava demais coisas, né, quando a gente tinha HDs lotados, né, HD só tinha filme, seriado e música, né, era lotado demais. Você lembra de qual quantidade de música que você já teve, assim, em HD? Ah, Felipe, eu não lembro, cara, assim. Eu lembro que de vez em quando eu fazia contagem, assim, eu falava, caraca, como que tanto de música que eu tenho. Era muito legal. Não, e aí ficava o dia inteiro, né, organizando, ficava o dia inteiro olhando, tinha que ter um padrão, era toque, velho, aquilo lá me consumia um tempo, velho, que você não tem noção. Bom, você tem noção, mas tem gente que não tem noção, né. Aí eu lembro quando veio surgindo o streaming, né, eu fui um pouco resistente de começar, né. Eu também fui. A entrar e tal. É todo um processo, né, cara, e aí hoje a gente vê o tanto que é legal, é gostoso, a facilidade pra montar playlists, né, a facilidade que você tem pra ouvir música, por exemplo, numa festa que você vai, ou num churrasco que você faz, numa viagem que você faz. É fácil você ter isso, principalmente com as tecnologias que tem dentro de carro, né? Enfim, com as caixas de som legais que tem hoje em dia. É muito fácil hoje em dia consumir essas coisas, né? Por isso que eu falo, assim, por questão na parte da música, né? A arte da música, que eu tô mais conectado, assim, não tanto igual você da indústria do cinema, mas a questão, eu te falo, né? Por conta da música, eu sempre tenho essa questão, assim, de valorizar, de comprar, pagar o álbum ali, mesmo que é digital, né? Porque... E é uma coisa que eu fazia desde a época dos CDs, né? Comprava. Meu primeiro CD original que eu comprei, cara, foi... que eu comprava CD pirata na Itumbiara. Mas meu primeiro CD original, cara, que eu comprei foi do P.O.D., Payable on Death, de 2003. Você ainda tem? Não tenho mais, cara. Eu passei por um processo na minha vida que eu não tenho ele mais. Ele chegou a fundir, cara. Fundir. Aí, na época, eu achei uma galera que trocava, ou que comprava, enfim, sebo, essas coisas, né? Mas eu tinha muita coisa, cara, então eu precisei dar uma renovada nas minhas coisas dentro de casa, né? É uma coisa que você falou, que, tipo, é legal a gente ter todo esse acesso que a gente tem, a facilidade e tal, mas aí é onde, pra mim, tem um contraponto interessante, que é a gente começa a dar menos valor nas coisas que a gente consome, né? Então, por exemplo, eu já me peguei em vários momentos, cara, em vários momentos. Eu sento à tarde porque eu trabalho escrevendo e eu sempre trabalho ouvindo música, que é uma forma que me ajuda a escrever e tal. E tem momento que eu abro e eu tenho um Spotify com todas as músicas do planeta e eu não sei o que ouvir. Porque eu tenho tanta opção e eu não sei o que ouvir. Eu falo às vezes eu viro pra Paula e falo bem assim, amor, escolhe uma letra. Aí ela fala a letra e eu vou lá eu procuro lá, vou arrastando os artistas que eu sigo lá com a letra tal e eu vejo se eu quero escutar algum deles, assim, sabe? E eu falei, cara, velho. E aí, por exemplo, a experiência do vinil é que é impossível ter a quantidade de vinil, até porque é caríssimo vinil hoje em dia. Principalmente se você for comprar novo, sim. Se você for em sebo, você consegue achar uns preços mais legais, assim. Mas você comprar vinil novo é caro, porque o troço virou vintage, virou peça de colecionador e a galera enfia a faca. É caro mesmo. Nesses dois que eu paguei, eu não quero nem falar quanto que eu gastei, porque, meu Deus. Mas, por exemplo, a gente colocou aqui, eu tô com quantos? Eu tô com uns... Eu comprei 2
se eu peguei lá no meu voo uns 5, então deve estar com 7. E eu estou limitado a isso, por enquanto. Eu olho lá e falo, velho, eu quero escutar o quê? Você tem 7 opções, brother. Quer escutar o quê? E aí eu sei que eu vou escutar bastante, porque eu gosto da experiência de sentar ali e curtir, e beleza. E aí, por exemplo, eu não vou comprar qualquer um. Eu só vou comprar os vinis agora de álbuns que eu sou apaixonado já, que eu já gosto muito, que eu já sei que são bons. Eu não vou dar tiro no escuro, entendeu? Porque aí agora eu tenho o streaming como o meu aliado, que eu vou ouvir, por exemplo, saiu um álbum de uma banda que eu gosto muito. Aí eu vou lá e escuto ele no streaming. Não, é bom? Beleza, eu vou comprar o vinil. Pra eu comprar o vinil, eu acho que ainda não precisa ser só muito bom. Ele precisa ser, tipo, sensacional. Eu preciso gostar muito, principalmente por causa do preço, né? Que é caro. Porque é um estilo, porque vai ser músicas que você vai fazer questão de voltar e escutar, né? Então aí tem que valer a pena mesmo, porque realmente que é caro, né? Se a gente tivesse grana, comprava todos os álbuns de todas as bandas, né? Que a gente gosta. E então é fácil, né? Só quero lembrar aqui, antes que eu esqueça, mandar um salve aí pro Matheus Girotto, né? Que ele também é um apaixonado, um amante do vinil. Ele tem várias edições especialíssimas do Jack White, do White Stripes. Ele tem do White Stripes, ele tem uns outros lá, mas ele é fã, ele tem umas caixas de colecionador lá, é fantástico. Um dia vocês têm que trocar uma figurinha aí, empresta um pro outro aí, ó, que ele tem umas coisas legais demais lá, cara, muito foda. E ele gosta também, ele tem. É isso, cara, assim, são experiências incríveis, né, que a gente gosta de ter com coisas que a gente gosta de... com entretenimentos, né, com a arte, com esse tipo de arte. Então eu acho que vale a pena, assim, né, a gente valorizar aquilo que a gente gosta muito e principalmente quando a gente tá falando de artistas, né, cara, que é o que você fala, né, pô, se põe no lugar do cara, você dá a sua vida, muitos realmente, literalmente dão a vida pra fazer uma parada pro cara lá e baixar, pegar de graça e tal, né, então, enfim, né, a gente não tá falando pra ninguém fazer isso, mas é uma coisa que a gente tenta fazer, né, é valorizar e pagar pela arte, pelo aquilo que a gente tá consumindo. Sim, que é importante. É igual a gente falou, não é uma parada que tu falando bem assim, você, babaca, tá baixando aí. Não, é só um exercício que talvez role você pensar, sabe, no valor das paradas que você tá consumindo e tal, enfim. É só um food for thought, hã? Food for thought. Gostei dessa, hein? Gostei. Cara, maravilha. Fala pro pessoal aí, nossos sites, os nossos arrobas aí, o que a galera precisa fazer pra dar uma valorizada no nosso trabalho, né? É isso aí, porque o nosso é de graça. Você pode, inclusive, baixar pra escutar offline, você pode fazer do jeito que você quiser e dar uma força pra gente. Só um parênteses agora, estamos pagando pra... A gente paga pra você ouvir de graça. Paga pra vocês escutarem de graça. Mas, sigam a gente aí nas redes sociais. Primeiro, você pode procurar lá o @TheBestLifePod. E, além de seguir, você pode enviar e-mail pra gente. Cara, eu ficaria muito feliz se a galera enviasse e-mail pra gente, de verdade. Sei lá, falando se você tá curtindo, dando ideia, dando a sua opinião aí. Ou contar uma história, né, cara? Uma vez a gente tentou fazer isso, conta uma história, porque a gente gosta de contar história aqui. Sim. Então conta história, bota uma história, a gente lê aqui a história, dá o crédito, recomenda música. Recomenda álbuns. Sim, esse e-mail é o thebestlifepod@gmail.com. Então, se você enviar coisas lá, a gente vai ler aqui, a gente vai interagir com vocês. Vocês podem fazer ou por e-mail, ou vocês podem comentar também lá no Instagram, mandar mensagem no direct, de qualquer jeito que você quiser falar com a gente, é só enviar aí no @thebestlifepod no Instagram ou thebestlifepod@gmail.com. Você fala pra gente pelo e-mail. E tem os nossos perfis particulares, que o do Thiago é o @messiasjournal. Se você tiver dificuldade de escrever, é só olhar na descrição do post que vai estar certinho. E o meu, eu prefiro que você olhe porque é Lip B Xavier. Então eu vou nem explicar isso aqui, mas olha aí na descrição que você vai conseguir. Beleza? Massa. Uma coisa importante, temos que falar. Semana que vem sai o episódio de Natal, que é o melhor episódio do The
Best Life de cada ano, né? Meu Deus. E ele vai sair no dia 24, na parte da manhã. Ele vai sair cedinho, para que você já ouça as nossas indicações de músicas. Primeiro ouve o nosso episódio, a gente falando todas as nossas histórias de Natal, como a gente ama o Natal. A gente pagando pau pra Natal, é isso. O episódio é isso, e a gente paga pau pra Natal e indica músicas legais. E aí você já pode preparar a sua lista pra ceia de Natal, que você provavelmente vai fazer aí com a sua família. E no dia seguinte também, quando você comer os restos da comida do dia 24 pro dia 25, no almoço você almoça o que sobrou, né? The leftovers. É. E aí você pode curtir as músicas de Natal. Além de que, se você não ouviu ainda, a gente já tem 3 episódios de Natal. Dos 3 anos que já se passaram que existe The Best Life. Então você pode já ir aquecendo aí pra o episódio 4 de Natal que vai rolar do The Best Life. Isso mesmo. Se der, deixa o link das 3 playlists do Spotify, né? Pra galera já ser direcionada. É isso. Vai ser legal, cara. Mais um episódio de Natal vai ser surtado. Já confesso que, enfim, foi um pouco difícil aqui escolheram as músicas pra te surpreender, Felipe. Que a gente tem dessa, né, cara? A gente gosta de surpreender uma a outra. Tenho coisa inédita. Eu tenho uma coisa aqui inédita também, na verdade. Enfim, tem umas coisas inéditas aqui. Na verdade, eu fiz uma lista com 23 músicas. E eu preciso escolher 6 ou 7. Olha que sofrimento. Caraca, é isso. Beleza, então, Felipe. Eu gostaria de pedir pra acabar o episódio hoje com uma música do Weezer, do álbum que você comprou do vinil. Se puder, escolhe uma música aí e deixa subir pra acabar o episódio. Pô, vamos com a melhor então do álbum, que é África. Eu amo essa música. Porra. Cara, eu já escutei África tantas vezes que eu acho que ela é uma das minhas músicas preferidas ever. Não é tipo nem só a do Weezer, a do Toto mesmo. Eu amo essa música, cara. E quando eu ouvi o Weezer fazendo, eu falei, cara, eles conseguiram fazer a música, continuarem fiéis à música, só que eles deram o Weezer gostinho, que é maravilhoso. Que legal, cara. Que é maravilhoso. Eu amo essa música, cara. Eu amo essa música. Tem dia aqui que eu e a Paula, a gente gosta muito de fazer karaokê, às vezes à noite, fim de semana, que ficar cantando aqui. E toda vez que a gente vai cantar África, a gente não sabe que voz fazer, porque é tudo zoado, os vocal do cara. É muito legal, cara. É maravilha. Eu fico imaginando karaokê na casa de 2 pessoas que cantam pra caralho. Que bosta. Não, mas tipo, não tem graça. Não adianta saber cantar. Não adianta saber cantar. E muito obrigado pelo canta pra caralho, mas enfim. Não adianta você saber cantar e não necessariamente saber todas as músicas, porque a gente não sabe as músicas. Então, por exemplo, tem um monte de músicas dos anos 80 que eu conheço as músicas, mas eu não sei cantar elas. Então, tipo, eu não sei fraseado, não sei a parada. E a gente vai tentando, sabe? Então é engraçado, cara. É engraçado. Serve como uma prática, né? Muito bom, cara. Isso. Então fiquem aí agora com África, do Toto, mas na versão maravilhosa do Weezer. Maravilha. Peace out, guys. Peace out. Até semana que vem no Natal. Até semana que vem. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti.
Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.